pessoal, paz do Senhor, tudo bem com os irmãos? Vamos lá, vamos continuar nossa leitura, Marcos capítulo 8 hoje, tá bom? Os recados você sabe, são de sempre, né? Inscreva-se no canal, tá? Por favor, ative o sininho, envie para um amigo, é muito importante você partilhar da palavra de Deus, é o melhor presente que você pode dar para alguém, é a palavra de Deus. Então envie isso para um amigo, para uma pessoa da sua família. Faça a sua parte e deixa que Deus se encarrega do resto, tá? E você precisa se alimentar. Atualize a sua leitura, tá bom? Não fique para trás, acompanhe a leitura e consiga o máximo de pessoas para estarem conosco. Assim a gente vai fazendo a nossa parte, como um grãozinho de mostarda aqui, e ela vai crescendo. E aí quando a gente dorme um dia e outro, daí a pouco está uma coisa grande e muitas pessoas transformadas pela palavra de Deus. Seja você também um agente, um parceiro de Deus na transformação do mundo, tá bom? Vamos orar antes, né? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa sexta-feira e nós estamos na tua presença para fazer mais um momento de meditação na tua palavra. Que teu Espírito venha nos abrir a mente e o coração e nos alimentar com ela. Oramos e te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Marcos capítulo 8. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com que se alimentar, Jesus chamou os discípulos e lhes compartilhou. Tenho compaixão dessa multidão. Sempre assim. Eu tenho compaixão dessa gente, Jesus disse. Eu tenho dó deles, eu tenho compaixão. Não é dó, é compaixão, é amor. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Observe que Jesus também não era aquele que fazia milagre do nada, né? Ah, tá tarde para comprar pão, vamos lá. Já faz um milagre aqui. Não. Jesus não era esse milagreiro. Depois de 3 dias que a galera já estava sem se alimentar, é que ele vai fazer a multiplicação dos pães. Você entende? Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. E é porque eles já tinham visto Jesus realizar a primeira multiplicação dos pães. Então ele orientou o povo a reclinarem sobre o chão, e após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que estes servissem à multidão, e assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos, da mesma forma ele deu graças e ordenou aos discípulos que o distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até saciar e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens, então Jesus despediu-se do povo. Logo depois entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e, para prová-lo, pediram que lhes apresentassem um sinal miraculoso do céu. A galera do sinal. Eu vou chamar os fariseus agora, o povo do sinal. Me dá um sinal, a gente quer saber que o Senhor mande um sinal do céu. Eu quero saber uma coisa miraculosa, uma coisa, entendeu? O negócio de multiplicação de pães é fraquinho. Eu quero uma coisa que, sei lá, uma coisa que todo mundo possa ver, assim, o céu se abrindo, alguma coisa, né? É o povo do sinal. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou. Jesus tinha que respirar fundo com essa gente. Muitas vezes a gente tem que fazer isso, sabia? Suspirar fundo com determinadas pessoas. Por que pedes um sinal essa geração? Com certeza vos asseguro que para essa geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Vocês querem um sinal? Fiquem chupando o dedo aí, não terá sinal nenhum para vocês. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar
pães e no barco tinha consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão? Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não tendes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes. Permanecei ainda com o coração petrificado. Tendo olhos não vedes, e possuindo ouvidos não escutai? Não vos recordais, quando dividi os 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? E ainda afirmaram-lhe: 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000 homens, quantos cestos grandes repletos de sobras recolheste no chão? Responderam eles: 7. Ao que Jesus concluiu: e então ainda não compreendeis? Vocês ainda continuam tapados ainda? O coração de vocês não se abriu ainda? E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida cuspiu nos olhos daquele homem, lhe pôs as mãos e indagou: vê alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez Jesus colocou suas mãos sobre os seus olhos e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Acho interessante que aqui Jesus faz um milagre em 2 etapas. Interessante, né? Eu confesso para você que eu não tenho argumento nenhum sobre isso aqui. Por que Jesus fez esse milagre em 2 etapas? A gente pode até fazer uma simbologia ou qualquer uma outra coisa, mas explicação para isso eu não tenho. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando: nem sequer no povoado entre. Não entre nem... Vai para casa, rapaz. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, eles lhes inquiriu: quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que lhe informaram: alguns comentam que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando, Pedro declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhe recomendou que nada divulgassem a seu respeito. Então, Cristo aqui está dizendo que é o enviado, o ungido. Entende? O Filho de Deus. Então passou a Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Tadinho do Pedro. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Olha o perigo da pessoa deixar a obra de Deus e pensar nas ambições humanas. Ela se torna boca não de Deus. Você sabe de quem? Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém desejar seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca da sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com seus santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. E aqui concluímos o capítulo 8. E Jesus aqui no final fala
Portanto, todo aquele, pois, que salvar a sua vida, perdê-la. Quando Jesus está falando aqui de salvar a sua vida, ele está falando daquela pessoa que não entrega a sua vida a Jesus. Ela fica com a sua vida, entende? Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, você entendeu? Salvá-la. Tem a ver com a prioridade do seu coração. Se a sua vida você usa apenas para as coisas deste mundo, ou se você apenas usa para as coisas que diz respeito a projetos pequenos, você está perdendo a sua vida, porque o maior projeto é viver para Jesus. Então não fique tomando a sua vida para si, apenas você aproveitar essa vida para realizar os seus projetos pequenos. O maior projeto é você estar nas mãos de Deus. E quando você está nas mãos de Deus, é como se você tivesse deixado a sua vida, perdido a sua vida para Ele. Eu amo perder a minha vida para Deus. Eu quero todos os dias perder a minha vida para Deus. Porque eu sei que eu vou achar. E se eu tirar a minha vida da mão de Deus e dominá-la e passar a tomar as minhas decisões, eu estou perdendo e muito. Amém? Bom final de semana para você. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. A gente se encontra aqui na segunda. Forte abraço.